Talassofobia é o nome do medo intenso e irracional das águas profundas da imensidão do mar. E bom, esse medo até que faz sentido, porque todos os anos mais de 2.000 espécies novas são descobertas. Ou seja, a gente não sabe nada sobre o quão sinistro o oceano pode ser. Mas não precisa de tanto pra sentir medo, porque a gente sabe que a determinada profundidade o oceano pode te esmagar instantaneamente, como aconteceu lá com aquele submarino dos ricão. Mas é isso, vamos entender agora junto quão assustador o oceano pode ser. Sim, eu tenho medo de entrar na piscina sozinho. E não porque eu tenho medo de piscina, mas porque mergulhar nela lembra muito um mergulho no mar. Calma. Não lembra não, pô. No mar tem o siri que pode te beliscar do nada e também na piscina não tem correnteza. Quando eu era mais novo, eu tinha uns 13 anos, eu tava mergulhando e a correnteza começou a me levar. Minha mãe se distraiu e a correnteza foi me levando e felizmente tinha um cara passando de jet ski. Ele me pegou e me levou de volta pro barco que eu tava com o pessoal, senão eu teria sido levado, cara. Eu ia simplesmente ser levado e eu já tava sem força pra nadar, sabe? Então, um jovem gordinho, como vocês devem imaginar, faltou ar ali. Então a correnteza é uma das paradas mais sinistras do mar e piscina não tem correnteza, pô. Principalmente se não tiver ninguém na água, se ela for um pouco funda e ainda tiver escuro. A sensação é que vai spawnar um tubarão na minha frente ou que alguma coisa vai me puxar pra baixo, bem como aqueles vídeos bizarros de talassofobia. Parada é essa, cara? Que negócio é esse? Parece uma sereia com a cabeça do Piccolo, sei lá. Mas alguém realmente tem essa parada aqui de achar que vai do nada spawnar um tubarão quando você tá na piscina? Confesso que isso daqui pra mim é novo, tá? O medo que sentimos pelo mar é proporcional ao tamanho dele. Literalmente, 70% da superfície terrestre e um dos ambientes mais perigosos para um ser humano. É um ambiente que a gente não domina, né? Que a gente tá ali como visitante mesmo. Pra se ter ideia, uma pessoa normal aguentaria mais ou menos 2 horas nadando no meio do mar. Isso num bom cenário. Sem nenhuma Caraca, 2 horas é tempo pra caraca, pra ficar nadando no meio do mar. Caraca, difícil imaginar isso. Bem difícil. boia e a deriva na água gelada, o corpo perderia calor, você ficaria desorientado ou simplesmente morreria afogado, devido à fadiga muscular. Sim. O que ia acontecer comigo? A ideia de perder as forças lentamente, se afundar e engolir litros de água ao invés de oxigênio, aterroriza qualquer pessoa nesse planeta. Sim, isso é verdade. Mesmo que você esteja acostumado, use roupa de mergulho e tanque de oxigênio, as condições não deixam de ser terríveis. O custo de mergulhar no mar é receber um peso maior que a atmosfera da Terra a cada 10 metros de profundidade. Caramba. Isso ocorre devido à pressão da água, que não só vem de cima, mas por todas as direções do seu corpo. Sim. E não basta a sensação de esmagamento, que já dá muita aflição. Lembra que você tem ar limitado no tanque e, em caso de qualquer problema, você não pode voltar rápido à superfície. A subida tem que ser lenta, com algumas paradas, ou você... É complicado isso, né? É o mesmo dilema de você estar no espaço. Se der algum problema com o teu cilindro, com o teu oxigênio, infelizmente, se não tiver ninguém pra te resgatar ou você estiver muito longe, é só aceitar, né, cara? Não tem o que você fazer pra... Claro, você pode tentar nadar de volta pra superfície, você pode tentar, se tiver no espaço, ir pra tua base, mas, cara, você consegue saber se o que você tem de oxigênio é o suficiente pra você chegar onde você precisa. E eu imagino quão desesperador deve ser quando você percebe que não é. Você não tem o suficiente pra chegar onde você precisa. Deve ser sinistro. pode sofrer da doença da descompressão. Em outras palavras, por não aguentar a mudança brusca de pressão, você morre, ou é esmagado por uma força ainda maior num mergulho de submarino. Foi o que aconteceu Mas a gente fala disso daqui a pouco. Foi o que aconteceu com aquele submarino, né? Com os bilionários lá que foram explorar. Infelizmente foi isso aí. Mas dizem que foi bem indolor, né? Nem deu tempo de sentir dor. Quando falamos do medo e dos perigos do mar, a gente tem que lembrar das ondas. E não aquelas pequenininhas que você vê na praia, mas ondas de 30 metros de altura dessa pequena vila em Portugal, por exemplo. Bizarro. Ou, claro, ondas de tempestade do alto mar. Essas que transformam qualquer navio num barquinho frágil de papel. Caraca, Bom, que os pique navios irado. atuais não são conhecidos por virar por causa delas, mas ainda assim eu prefiro ficar na terra. E se ondas de 30 metros ainda não te causam medo, redemoinhos marítimos com certeza vão. Eles são formados pelo encontro de duas Isso é muito da hora. Essa descarguinha aí natural, né? Essa descarga do mar é muito irada, cara. correntes, e pode-se dizer que é tipo um buraco negro. Ao mesmo tempo que dá medo, dá vontade de entrar ali no meio, não dá não? Pra saber pra onde ele vai te levar? Sei lá. Aliás, tem gente que quando vê uma certa altura, né, uma altura grande, sente vontade de pular. Tem um nome pra isso. Alguém aqui que tá me assistindo tem essa parada de estar numa altura alta, quando você olha, você fica com vontade de pular? Eu tinha isso daí. Hoje eu tô curado, mas eu já tive. Do mar. Qualquer coisa que chegue perto é puxado para baixo. Um ser humano em contato seria sugado sem nenhuma chance de voltar à superfície. Muito menos sobreviver. E beleza, todas essas coisas dão bastante medo. Mas claro que não é só de eventos marítimos que somos assombrados.
Ó o Assim como Bambi. a Terra, o oceano também é lar de animais. E animais muito bizarros. E aqui eu já começo por baleias. Sim, baleias que não causam mal nenhum pra nós, seres humanos. É, baleia é um bicho muito gente boa, né, cara? No mar pode ser a braba, mas ela é gente boa com o ser humano, né? Todo mundo sabe que elas se alimentam de crio e pequenos peixes. O homem definitivamente não entra no seu cardápio, mas isso não impede da gente ser engolido sem querer por uma delas. Ou na maior das chances, ter Caraca, que bizarro. Aí é F, né? Nos animes você fica morando ali dentro, mas eu acho que é só nos animes mesmo. o barco quase virado quando elas saltam pra fora. Mas o pior, pra mim, é o barulho que elas fazem. Um tipo de grito ou forma de comunicação que pode viajar 15 mil quilômetros de distância e assombrar o seu ouvido num mergulho de fim de tarde. É sinistro. Espero que eu nunca escute uma porra dessas na minha vida. Outro animal marinho que me dá nervoso é a orca. E é bonita, né? É o Willy, né? Do Free Willy. Cara, que bichinho bonito, hein? Eu sei que elas não são conhecidas por atacar pessoas, mas o nome baleia assassina é um pouquinho suspeito. Complicado. Elas podem atingir 8 metros. Sabe o que é engraçado? Tem um show no SeaWorld, um parque aqui de Orlando, né? Que tem exatamente as orcas, né? As baleias assassinas. E aqui, eles só chamam elas de Killer Whale, né? Que é baleia assassina. E aí o pessoal tá falando no show mó animado, com o mó sorrisão assim. As baleias assassinas são animais muito dóceis. E essa frase é contraditória por si só, né? Com o mó sorrisão. As baleias assassinas são animais super gentis. Então, né? Não passa credibilidade. De comprimento. São muito inteligentes e eu não sei por que motivo uma família faminta não hesitaria em comer um nadador à deriva. Mas se você confia na orca e numa baleia do tamanho de um avião, você não deve confiar muito. Caraca, a baleia... Essa daqui deve ser a baleia azul, né? Ela é do tamanho de um avião. 36 metros. Um Boeing 737. Caraca. Muito no tubarão. Né? Pelo contrário desses dois, tem muito caso de ataque de tubarões a seres humanos. Isso não é segredo pra ninguém. Claro que tem a polêmica de que não estamos no seu cardápio e que ataques acontecem por mordidas exploratórias. Mas, mano, ainda assim ataques acontecem. E mesmo que seja por causa de uma mordidinha exploratória, a mordida de um tubarão de 3 toneladas não é bem... uma mordidinha. O oceano também é lar de outras criaturas complicadas. Olha que bicho irado, cara. Que bicho bonito. Pequenas, mas com veneno capaz de causar paradas cardíacas. Ele também é um lar de serpentes marinhas não tão agressivas, mas que legal esse bicho nadando. Podem te levar à morte em 24 horas. Tem também o polvo de anéis azuis, menor que a palma da mão, mas que a picada te mata em 20. Esse daí eu já vi no vídeo do biólogo Henrique. 20 minutos. E pra piorar ainda mais, encostar nessa água-viva do tamanho de um dedo pode te matar em apenas 2. Cara. Lembremos que essas são espécies conhecidas e animais que a gente vê mais perto da superfície. Obviamente, quanto mais fundo a gente mergulha, mais bicho bizarro aparece e mais alienígena a coisa fica. Olha que Todo irado. ano, mais de 2.000 espécies de animais marinhos são descobertas. Parte delas vive nas profundezas, em lugares onde a pressão da água é tão... Caraca, todo ano mais de 2.000 espécies são descobertas. É a maior prova científica que a gente não sabe de nada do nosso próprio mundo. forte que o homem precisa explorar com um submarino ou uma câmera. Por ser uma região escura, as criaturas abissais usufruem da bioluminescência, a capacidade de produzir luz, tal como um vagalume. Esses Olha que animais da hora. têm corpos gelatinosos, flexíveis e adaptados para feio. aguentar a tamanha pressão da água. Alguns ainda entram na categoria do gigantismo abissal, uma tendência dessas espécies de ser maior que o normal. Quanto maior o tamanho, mais eficiente é o metabolismo e menor é a perda de energia e calor. Em outras palavras, num ambiente escasso, frio e sem comida, faz muito sentido encontrarmos animais um pouco maiores do que a gente vê na parte de cima. Por exemplo, esse é um caranguejo normal. Então, na piscina não tem isso daí pra te pegar. Agora no mar, eu sempre penso nisso. Por que você sempre pensa? Porque já me aconteceu, bem no meu dedão. Dói pra cacete. Esse é um caranguejo do fundo do mar, com quase 4 metros de comprimento. Isópodes são crustáceos do tamanho de uma unha que você encontra inclusive no seu jardim. O isópode gigante, bem... o nome já explica. Essa é uma lula de tamanho normal. Já essa é uma lula gigante, de 9 metros de comprimento e que vai saber a força de um bicho desse te puxando pra baixo. Deve ter sido essa lula que deu origem às histórias do Kraken, né? Além do gigantismo abissal,
A estranheza definitivamente é um ponto em comum entre esses animais. E quando eu me referi a eles como alienígenas, é porque eles realmente parecem. O tubarão da Groenlândia é um tipo de zumbi. Tem 6 metros de comprimento, é cego e pode chegar aos 500 anos de idade. Caraca! Apesar de habitar águas profundas, Conheço um ser humano que viveu muito mais do que isso, mas 500 anos é realmente impressionante. A pessoa que eu conheço tem muito mais realmente que isso, mas não deixa de ser impressionante. e da natureza pacífica, há um registro de uma perna humana encontrada em sua barriga em 1859, no Canadá. Se não fosse por sua captura, ele possivelmente ainda estaria vivo, nadando em algum lugar no oceano. O tubarão-cobra foi descoberto há pouquíssimo tempo e tem uma mandíbula capaz de se abrir e devorar coisas maiores que ele, tal como uma cobra. E ainda falando de tubarão e de Esse aí é bem feio, hein? Esse aí não dá pra ser amiguinho dele, não. mandíbulas bizarras, o tubarão-duende tem uma que sai de dentro da boca. Se isso não é um bicho do capeta, eu não sei o que é. Quanto mais a gente explora, mais bicho bizarro aparece. Essas são espécies que conhecemos, quem dirá os nunca descobertos pelo homem. Verdade. Vai saber que tipo de tubarão, molusco ou monstro pode existir no fundo do mar. Tamanha a sua profundidade que é difícil imaginar. Mas se te faltam referências para isso, permita-me pausar e ajudar um pouco. 40 metros é a profundidade máxima recomendada para um ser humano chegar. O Grande Buraco Azul em Belize é um poço assustador, mas que não passa dos 124 metros. A luz do sol começa a ficar fraca na zona do crepúsculo, aos 200. Um pouco mais embaixo, já é total escuridão. Aí, nesse caso aí, tem algas, será? Porque as algas não dependem um pouquinho da luz do sol? Eu sempre fui péssimo em biologia, tá? Eu reconheço isso daqui tranquilamente. Mas elas não precisam um pouquinho, nem que seja da luz do sol? Será que não tem nem alga nessa profundidade? Nos 3.800 metros estão as carcaças do Titanic. Mais pessoas foram à Lua do que chegaram ao marco de 6.000. A 8.849, o Monte Everest ficaria submerso. Por fim, nos 10.994 metros, fica a Fossa das Marianas. Não só o lugar mais profundo do oceano, como também de todo o planeta Terra. Aqui, nenhum ser humano seria capaz de sobreviver. Caraca, olha essa ossada aqui, galera. Esse bicho é grande, hein? Queria saber que bicho que é esse aqui. Pela ossada fica difícil de saber, né? Não bastaria a temperatura congelante beirando os 0 graus. A pressão extrema faria o seu corpo ser esmagado instantaneamente. A única forma de descer tão fundo é por meio de submarinos. Apenas 6 pessoas fizeram isso no mundo e pode ser algo bem arriscado, mesmo com a melhor das preparações. E aí acontecem casos de implosão como o submarino Titan em 2023, que, pasmem, ocorreu somente a 3.500 metros de profundidade. Imagina se fosse mais... A força a 3.500 metros foi o suficiente pra implodir, né? Que é basicamente o contrário de explodir, é pra dentro, um submarino e todo mundo que tava dentro. Imagina a mais de 10.000 metros. O submarino já foi instantâneo, eu não consigo nem pensar o estrago que deve fazer, cara. fundo, imagina o que deve ter por aí no fundo do mar. Vai saber quantos naufrágios enferrujam em todo o leito oceânico. Quantas coisas bizarras existem no fundo, ou quantos barulhos sem explicação e anomalias existem nas profundezas. Como eu disse no início do vídeo, o oceano cobre 70% da superfície da Terra. Não é de se estranhar que ele também seria um lugar cheio de mistérios. E quando se fala em mistério e oceano, é impossível não lembrar do Triângulo das Bermudas. Uma região entre Bermudas, Porto Rico e Miami, conhecida por Pertinho aqui de mim, eu tô 4 horas de Miami, e é onde sempre, misteriosamente, né, vários navios naufragaram. Falei meio estranho, né? Naufragaram. acontecimentos inexplicáveis. Tudo começou em 1918, quando um navio americano saiu do Rio de Janeiro em direção a Baltimore, no nordeste dos Estados Unidos. Em dado momento, ele alcançou a região das Bermudas. O navio comunicou que o tempo estava bom, então desapareceu do mapa sem deixar nenhum rastro. Tanto os destroços quanto os 306 homens a bordo nunca foram encontrados. Em 1945, aconteceu algo parecido. 5 aviões dos Estados Unidos fizeram uma operação de treinamento sobre a região, quando disseram... Mas não achar destroços nenhum continua sendo bem misterioso, né, cara? Porque era gente pra caramba ali dentro, peça pra caramba ali dentro, equipamento, e nada ser encontrado é bizarro. estar perdidos. Um avião de busca foi enviado ao local logo em seguida para procurar os homens, mas como vocês devem imaginar, também desapareceu. Nenhum dos 6 aviões voltou para casa. Para onde eles foram? Depois desses casos, o Triângulo das Bermudas ganhou fama de ser uma área amaldiçoada,
atingida por alguma anomalia ou até lar de extraterrestres. Bom, essas são teorias da conspiração e você pode acreditar se quiser. Caraca, esse take aqui é muito irado, cara. O nadador subindo. Até lar de extraterrestres. Olha aqui. Que legal. Que bicho estranho esse aqui. Essa parte dele aqui, sei lá, vou chamar de cabeça, é do tamanho do ser humano aqui. Bom, essas são teorias da conspiração e você pode acreditar se quiser. A parada é que essa região é conhecida por tempestades com ondas enormes, e erros humanos podem sempre acontecer, o que explicaria os casos de desaparecimento. Na verdade, mano, centenas de navios e aviões passam nessa área todo dia e nenhum deles desaparece. Pelo menos, não a grande parte. Existem coisas mais inexplicáveis do que isso, como a anomalia do Mar Báltico. Uma foto tirada do fundo do mar e dita por ser um OSNI, um objeto submarino não identificado. As estruturas de Onaguni no Japão seguem o mesmo esquema. Ela é um tipo de cidade submarina e que muitos teorizam ser feito por extraterrestres ou uma civilização extinta, tal como a cidade de Atlântida. Bom, cara, tem bastante cidades naufragadas, né? Eu até separei um vídeo pra fazer no PT aqui, ainda não fizemos mais de cidades que foram submersas. Então, isso é maneiro pra caramba, né, cara? Tem algumas que estão bem conservadas, que você consegue ver perfeitamente. Não perfeitamente, né? Tipo, tá um pouco estragada, mas você consegue, com a tua cabeça, completar e imaginar como que era a construção nos seus tempos áureos. Bem massa isso daqui, cara. Não parece ser Atlântida original nem algo criado por alienígenas. Mas sei lá, mano, nunca se sabe. Agora uma coisa que nunca se sabe mesmo é o bloop. Que negócio é esse? Que parada é essa? Esse é um som capturado em 1997 do fundo do Oceano Pacífico. Apesar do volume muito alto e a frequência sonora incomum, cientistas dizem que esse é o barulho de iceberg se quebrando, e se for o caso, teria que ser um iceberg bem grande. Outra teoria diz que o som vem de um ser vivo, e para emitir algo dessa magnitude, um ser vivo várias vezes maior que uma baleia azul. É daí que surgiu a imagem do bloop, uma criatura gigantesca a quem foi atribuído a origem do som. E cara, esse bicho é assustador. As coisas pioram um pouco quando você lembra que o Pacífico é o oceano mais misterioso do planeta, e que nessa mesma localidade habitaria o lendário Cthulhu, uma criatura cósmica Esse bicho é sinistro. Olha, esse bicho é imponente. criada por Sempre ele, né? Mas é legal ver aqui, ó, o tamanho do ser humano comparado com... Nem vou tentar pronunciar esse nome aí. criatura cósmica criada pelo escritor Lovecraft, ainda maior que o bloop, ou qualquer monstro marinho das antigas escrituras. E por falar em monstro marinho, já existiram vários no planeta. Não do tamanho do Cthulhu, obviamente, mas de tamanho suficiente para engolir um ser humano em uma só bocada. Basta ver o dente de um megalodon, um tubarão gigante extinto há 3 milhões de anos. Esse bicho é muito da hora. Esse bicho aí a ficção já explorou bastante. Hollywood já fez muita coisa com ele. O Megalodon é tão fascinante quanto os dinossauros, ou até mais, né? Que agora que a gente sabe que o T-Rex tinha pena, ele fica parecendo uma galinha, né? O Megalodon segue intacto, né? Com a imponência dele. Será que não? Será que ele ainda tá por aí? Será que existe algum gigante remanescente escondido em algum lugar no fundo do mar? Bom, em termos científicos, a chance de encontrar um bicho dessas proporções é bem provável. Mas improvável é diferente de impossível. Lembra que a gente conhece apenas 5% do oceano. O resto é puro e completamente desconhecido. E cara, eu não tô aqui pra bater o martelo, falar que uma coisa existe ou não, a gente nem precisa disso pra sentir medo. Basta Verdade. lembrar o quão inóspito é o mar. Da enorme pressão quando se mergulha. Das ondas gigantes e dos redemoinhos. Dos animais que existem. Os que matam quando você menos espera. Pior que o bichinho é bonitinho, né? Esse povo aí dos Anéis Azuis, ó. É bonitinho, filho da mãe. E os que esperam pra te matar. Esse é casca grossa. Esse é o Bruce, né? É o tubarão branco, não é? Esse é casca grossa. Por fim, lembramos do medo mais primitivo. Ah, e antes que achem que eu tô me chamando de tubarão branco, tô me referindo ao Bruce do Procurando Nemo, tá, galera? Eu sei, eu como mais do que um tubarão branco. Tubarão branco perto de mim parece que tá de dieta. Eu sei, eu entendo. Aquele que te faz não entrar na piscina sozinho. Que te impede de mergulhar fundo e fechar os olhos na água. O mesmo medo de estar perdido no oceano. Até perder as forças e virar mais um. Mais um pequeno grão de areia. Num cemitério repleto delas.
Sinistro, hein? Que vídeo bom. Muito bom esse canal. Vocês, por favor, ó, fazer aqui a mesma coisa. Estou me inscrevendo no canal e deixem o like aí, ó. Muito bom vídeo. Vocês têm medo do oceano? Comenta aqui que eu quero realmente saber. E também queria aproveitar para falar para vocês que ontem não teve vídeo, mas eu gravei. Eu gravei o vídeo e o vídeo foi editado pelo Pedro, que tá editando esse vídeo aqui também. Só que o YouTube não quis monetizar o vídeo e aí eu decidi não lançar. E não, eu não deixei de lançar porque não tava monetizado. É que quando o vídeo não tá monetizado, ele também perde alcance. Então, beleza, não ganhar dinheiro até que tá tranquilo, mas não ter alcance, isso aí infelizmente prejudica o canal. Aí eu segurei o vídeo, mas quem sabe mais pra frente eu solto ele aí pra vocês. Mas hoje tudo voltou ao normal. Então se você puder hypar esse vídeo aqui, vai me ajudar demais. Deixa aqui embaixo também sugestão de temas pra gente tá reagindo aqui. E é isso, agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até aqui, você é muito fera. Comenta pudim se você viu até aqui. Vai ser engraçado as pessoas chegando num vídeo sobre medo do oceano e vendo um monte de comentários de pudim. E eu vou saber que você foi casca grossa e assistiu até aqui. Agora eu vou nessa, galera. Valeu, tchau, tchau.